Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui e vamos falar hoje sobre transtornos de um artista 3D. Esse pode ser um tema que pode aplicar para qualquer outro artista, para qualquer outra área, uma pessoa, sei lá, que vem de diversas outras áreas profissionais. Eu acho que sempre falar sobre isso é importante, mas como eu sou aqui um artista 3D, eu vou falar aqui como é a minha vida, como é que eu lido com problemas como ansiedade, depressão, com PHDA, né, que é o TDAH, e outras coisas que eu posso até ter e nem saber ali que isso era um problema, isso é um transtorno, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu lido com esses problemas que vão aparecendo e vão acontecendo na minha vida. Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui. E vamos falar hoje sobre os probleminhas que vão acontecendo no decorrer da nossa vida como artista 3D, na nossa vida profissional. E que esse vídeo, cara, é um vídeo que eu já tô pra fazer há muito tempo, mas eu sempre bati aquela coisa de que será que eu falo sobre isso? Será que é uma coisa que... Não era nem que, será que é uma coisa que vocês vão gostar de ver, vai ter muita visualização? Não, cara, não é isso. É mais aquela coisa de uma certa vergonha mesmo que a gente às vezes tem de falar sobre esse tipo de coisa. E isso acabou sendo um empecilho pra mim ali durante muito tempo. Eu já até escrevi roteiro sobre isso, porque eu falava, não, eu tenho que escrever um roteiro porque isso é um tema sensível, então eu preciso estar tudo bem arranjadinho ali pra poder... E hoje eu cheguei, eu tava gravando aqui outros vídeos e falei, quer saber, eu vou falar hoje sobre isso. E sim, vou falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre como eu passei por esses momentos e principalmente sobre o meu transtorno, né, de TDAH, né, que aqui em Portugal é chamado de PHD, eu acho que é PHDAH, cara, eu sei que tem uma letra muito grande, acho que é PHDA, eu acho que é isso. Eu sempre brinco com a minha esposa que a gente tem probleminhas, que a gente quer meio dodó em algumas coisas, e cara, a gente tenta falar isso com uma naturalidade, porque isso é uma coisa que pra gente, cara, é o que a gente é, e é o que a gente vai ter, de repente, pro decorrer da nossa vida. E vai ter momentos que vão ser mais fortes, vão ter momentos que vão ser mais fracos, e como é que a gente faz pra tentar permanecer, não ficar sempre no nível assim, não, eu preciso ser feliz o tempo todo e tá com esse nível, até porque é impossível ser feliz o tempo todo e não é saudável ser feliz o tempo todo, né? Vai ter um momento de tristeza e a gente tem que saber apreciar o momento de tristeza, né? A gente tem que saber olhar pra gente e entender que a gente tá passando por uma fase, assim, uma fase que é um pouco mais complicada na nossa vida, algo está afetando a gente, está machucando a gente. E às vezes é nesse momento que você vai procurar uma ajuda, ou se você já está com uma ajuda, tendo um acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra, você vai entender como você pode gerir esse tipo de coisa que você está sentindo. E hoje em dia eu acabo gerindo isso, entendendo que eu estou passando por isso, eu falo, cara, hoje eu não quero fazer nada, eu só quero ficar aqui assistindo minha TV, assistindo minha série, eu não quero fazer nada, não quero trabalhar, e às vezes isso vem nos piores momentos da nossa vida, né? A gente vem numa época que a gente tem que entregar um trabalho, que a gente tem que fazer alguma certa coisa, e quando a gente tem um acompanhamento psicológico já de muito tempo, a gente consegue ver que, cara, beleza, eu digo que eu faço acordos comigo mesmo. Isso apareceu no momento que eu tô numa entrega lá ao trabalho, eu preciso lá ajudar em alguma coisa e eles precisam de mim ali. Então eu falo, cara, beleza, eu vou parar as outras coisas que eu tô fazendo aqui, ou eu talvez vou gravar aqui logo uns 3 ou 4 vídeos para deixar isso programado para as outras semanas e vou dar atenção aqui pro meu trabalho. Mas isso é um nível que eu acabei desenvolvendo, já tá tratando disso, cara, desde 2014, que eu acho que eu fui o primeiro psicólogo que eu fui ali foi em 2014, então já há muitos anos, né, que eu converso com um profissional para poder me entender e saber como lidar com esse tipo de problemas. Então, são acordos que eu faço comigo mesmo. Mas eu sei que às vezes você pode chegar numa fase dessa e brecar, e você ter uma trava, você travou, você não consegue dar um próximo passo, você não consegue sair desse limbo, né, de uma depressão, de uma ansiedade. E aí talvez esse possa ser um momento que você possa sim procurar alguma ajuda de um profissional. Eu fui procurar ajuda de um profissional quando eu comecei a ter problemas de ansiedade. E aí teve um médico que
falou, cara, eu percebo você muito agitado e muito assim, deixa eu ver suas mãos. Aí ele pegou minha mão assim, aí ele passou aqui a mão dele na palma da minha mão e viu que eu tava meio transpirando, meio suando, só de estar ali falando com ele sobre um problema que naquele momento eu tava passando. Foi um clínico geral, tá? Ele falou, olha, eu percebo que você é uma pessoa muito ansiosa e, tipo, eu tô vendo que a sua mão, você já tá transpirando só de falar aqui comigo sobre uma certa dificuldade que você tá tendo na sua vida. Então, ele ali me passou para um acompanhamento com um psicólogo. E aí, naquele momento, cara, é uma coisa que eu achei, não. E aí, pelas aquelas crenças que a gente tem, né? Eu falei, cara, eu não preciso de uma conversa com um psicólogo, eu preciso de um remédio, eu preciso de alguma coisa que é para agora. Porque a gente tá num mundo que é do agora, né? Um mundo de que tudo a gente tem que resolver para agora, imediatamente. Mas sim, eu dei uma chance para isso. Ele por acaso me passou um remédio para ansiedade, me ajudou, mas eu fui sim procurar uma ajuda de um psicólogo. Comecei a ter as conversas com o psicólogo e fui começando a entender a ansiedade. Nessa época eu não entendia o que era de fato uma depressão, eu não entendia o que era o PHDA, então isso nem passava pela minha cabeça e nem passava pela cabeça do psicólogo que eu estava fazendo esse trabalho nesse momento. E aí, depois de muito tempo, de algumas consultas, e até depois que eu vim aqui para Portugal e que minha vida ficou um pouco mais agitada assim a nível profissional, né, de ter que gerir uma casa, né, toda a parte financeira, e eu junto com a minha esposa, né, a gente sempre tenta dividir todas as coisas que a gente faz, e aí teve momentos que ela teve até depressão antes, e aí apareceram momentos de muito que eu tava um pouco mais sem querer fazer as coisas, sem querer tá fazendo o que eu tava fazendo, e eu falava, pô, mas eu gosto de fazer isso, por que eu não tô querendo fazer isso? Por que eu não tô querendo, sei lá, às vezes encontrar com pessoas? Por que eu não tô querendo sair de casa? Isso calhou também com o momento da pandemia e nunca tinha passado pela minha cabeça as questões de depressão. Eu sempre levava a ansiedade, porque foi sempre um tratamento que eu fui fazendo no decorrer da minha vida toda voltados para a ansiedade. Então eu falava, isso aqui é um sintoma da minha ansiedade, isso aqui não sei o que é da ansiedade. E acabou que nessa época eu fiz uma consulta, porque o sistema de saúde aqui estava na época de pandemia, então estava tendo muito movimento, né? E aí eles ofereceram para ter consultas por telefone. E aí eu contei sobre o que eu estava passando e ela me falou pela primeira vez de eu estar passando por um momento de depressão. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu falei para ela que eu já tomava algum medicamento voltado para isso e ela me passou um medicamento para depressão. E realmente, depois de uns 3 meses tomando esse medicamento, eu fui tendo uma certa melhora. E nessa época, eu não estava fazendo um psicólogo e eu pedi para ela, você pode também me passar um acompanhamento para um psicólogo, porque eu acho também que seria importante eu fazer um acompanhamento, porque eu já há muito tempo que eu não tenho uma consulta com um psicólogo, porque eu tenho muitas questões de ansiedade, e ela me passou para um acompanhamento de um psicólogo. Quando eu comecei a fazer essas consultas com esse outro psicólogo, e, cara, no Brasil eu já tinha passado já por talvez uns 4 ou 5 psicólogos. Muitas vezes foram mudanças porque eu mudei de plano, porque eu tentei um particular. E cara, é normal a gente estar sempre indo e até indo para psicólogos que a gente se identifica mais, ok? E aí eu tive a primeira experiência com um psicólogo aqui também de Portugal e com problemas que eu estava passando aqui em Portugal, que eram diferentes dos problemas que eu passava no Brasil. E aí sim, esse psicólogo, né, depois de um tempo, ele falou sobre esse problema que eu tive, sim, momentos ali de depressão, que eu tava mais pra baixo. Cara, na verdade, eu acho que até passei por um psiquiatra antes, porque aqui, acho que em Portugal, o clínico geral, ele encaminha primeiro para um psiquiatra e depois para o psiquiatra que te encaminha para um psicólogo. Tá, isso do serviço geral, né, de saúde. Então, esse psiquiatra, ele confirmou essa minha depressão e só ajustou ali, calibrou melhor o medicamento que essa clínica geral me passou inicialmente. E aí, esse psiquiatra, ele comentou pela primeira vez das coisas que eu estava falando com ele sobre PHDA, sobre TDAH. E é uma coisa que eu olhei,
eu já tinha ouvido falar sobre isso e eu pensei, cara, será? Tipo, isso ficou muito... Não, de novo veio aquela minha coisa na minha cabeça. Não, mas, cara, eu comecei com ansiedade. Não, já me falaram que eu tenho depressão. Não, e agora TDAH, tipo... Cara, que é isso? Aí eu pedi um encaminhamento para um psicólogo, porque eu queria conversar com esse psicólogo sobre isso também. E eu saí daquela consulta com aquele psiquiatra procurando um monte de coisa sobre TDAH. E eu fui vendo que, cara, muitos dos sintomas que eu tinha... cara, eu tinha isso já desde a minha infância. Desde uma hiperatividade na minha infância. Eu era aquela criança que, tipo, quando a gente pensa em criança com TDAH, é aquela criança que tá fazendo um monte de merda, um monte de coisa, né? E eu era uma criança que eu fazia essas coisas, mas só que eu fazia no meu canto quieto. Quando eu sumia, os meus pais já sabiam que eu tava fazendo alguma besteira. Então era isso, eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, eu não conseguia ficar parado em um espaço, em um ambiente fazendo coisas. Na escola, cara, isso ficou mais claro pra mim quando eu me lembrei do tempo de escola. Eu sempre tive dificuldade na escola, então foi muito difícil conviver com TDAH na escola, mas eu nunca fui diagnosticado nessa época, eu fui diagnosticado como adulto. Então, cara, foi muito difícil na época de escola eu tentar entender por que, por mais que eu tava me esforçando pra caramba pra poder aprender certa coisa, pra poder estudar, e eu não conseguia, tinha coisas que não entrava, eu não conseguia, por exemplo, até mesmo na escola, eu sempre arrumava desculpas de dor de barriga para ir para casa, porque eu não conseguia estar naquele ambiente parado e olhado e focado, olhando para um professor, e eu só fui entender isso na minha vida adulta e depois que eu passei por um período também de faculdade, tá? Mas como as aulas de faculdade às vezes eram até mais curtinhas, né? Você não precisava ficar preso num ambiente ali, acho que eu consegui manejar melhor na faculdade, né? Mesmo sem saber, eu consegui manejar melhor as minhas coisas. Então, eu ficava muito animado com projetos novos, com muita coisa assim, e eu falava nas minhas apresentações com muita animação, com muita coisa. Acho que as pessoas até me achavam meio chatos assim por isso, mas cara, até me desculpem, mas era realmente o meu TDAH. E o TDAH, a gente tem essa hiperatividade e tem o déficit de atenção, que é a parte da gente absorver certas coisas. Às vezes uma pessoa fala, ela tá falando alguma coisa, mas eu tô pensando em outras coisas. Eu tô pensando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que... E é uma coisa muito difícil para quem tem TDAH. Se a gente não ter ali um certo tratamento, é muito difícil a gente conseguir entender essas coisas. E eu comecei a perceber que por causa desse meu TDAH eu tinha essas ansiedades. Aí eu fiz um link, né, que o meu TDAH levava eu ter esse momento de ansiedade, porque eu tava muito... Essa hiperatividade me faz, tipo... Tá vendo um monte de coisa e tá procurando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Mas aí também eu percebi que por tá procurando esse bando de coisas, chegavam momentos que eu digo que o meu nível emocional, assim, no decorrer de um dia, ele tá aqui, ó, 100%, e no decorrer de um dia ele vai baixando, até chegar em quase zero de noite, né? E aí eu percebi que em alguns momentos da minha vida, algumas fases da minha vida, ou até no final do meu dia, eu já tava com o meu nível emocional lá embaixo. E aí tinha esses momentos que eu precisava ficar mais, que eu ficava mais quieto, que eu queria ficar mais sozinho, que eu queria ficar... meio que desaparecer, eu saía dos ambientes, assim, meio que por causa disso, por causa dessas minhas questões, desses meus problemas com o TDAH. Então a gente tem um pico e daqui a pouco, cara, a gente sobe muito rápido, mas desce também e cai muito rápido. E aí quando eu tive a depressão também, eu comecei a entender esse momento que eu tive depressão na pandemia, porque eu acabo botando muita coisa pra fazer e acabo não conseguindo concretizar essas coisas que eu botei pra fazer. E aí isso vai baixando esse meu nível, vai baixando no meu dia a dia e daqui a pouco baixa na minha semana, baixa no meu mês. E quando eu me vejo muito preso nisso, e aí foi o momento que eu procurei ajuda. E aí entendi que eu poderia sim ter um episódio de depressão. Isso é uma coisa que vai acontecer, cara, na minha vida o tempo todo. Eu posso ter episódios de depressão no decorrer da minha vida. Atualmente eu tomo medicamentos, né, para TDAH,
Eu não vou falar qual medicamento porque eu não quero estar falando coisas aqui que eu não tenho especialidade. Você pode acabar pegando esse vídeo e botando uma coisa para você sem antes procurar um profissional. Então, por isso que eu não vou falar sobre medicamentos. Vá procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. E como eu sempre falo, o psiquiatra ele vai te dar ali a ajuda química, ele vai te dar a ajuda de um medicamento e uma coisa às vezes para agora, para você precisa dessa resposta para agora, para você começar a se sentir melhor. E o psiquiatra é a pessoa que vai ter aquela conversa com você, é um tratamento um pouco mais demorado e às vezes fazer esses dois juntos acaba sendo mais eficiente, tá? Mas como eu falei já no início desse vídeo, é caro psiquiatra, psicólogo e ter isso tudo junto é um pouco difícil. Mas é só porque se vocês entendam a diferença desses dois. E é claro, se eu tô falando alguma besteira também aqui sobre psicólogo, sobre psiquiatra, eu não sou um especialista nisso, então vão procurar até de repente canais aqui no YouTube de pessoas que são especialistas nisso, que são psicólogos e psiquiatras, tá? Também não é para você procurar qualquer pessoa que, como eu, ela vai achar que ela sabe falar sobre isso, só porque ela tem esse transtorno. Não, vá procurar profissionais, ok? Então eu consigo administrar hoje em dia as questões que eu passo com depressão, essas fases, né? Eu acho que já tem mais de 6 meses a 1 ano assim que eu não estou no momento, né, de depressão, de uma fase mais assim, mas cada vez mais que a gente procura ajuda, esses momentos eles vão ficando mais espaçados, né? Porque você começa a se entender, você começa a entender o que está acontecendo com você e como manejar e administrar esses problemas. Então é isso, galera. Não levem essas coisas como uma coisa boba, como uma coisa que é difícil a gente falar sobre isso, né? A gente falar sobre esses transtornos, mas eu acho que é importante sim. E espero que tenha ajudado outras pessoas e esse vídeo também ajude outros artistas, outras pessoas que passam, né, com esses problemas no seu dia a dia, ok? Então não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e temos também aqui o nível de membro N0. Se você quiser apoiar esse canal, então você pode apoiar financeiramente esse canal para que eu possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo, trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Ok, galera? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau. I'll make it look like I'm losing.